Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Oh, glórias! Oh, aleluia! Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Eu quero que você nessa noite, antes de nós ministrarmos a palavra, eu gostaria que os irmãos saíssem e abraçassem os irmãos nesta igreja. Eu gostaria que as irmãs saíssem e abraçassem as irmãs nessa noite. O que eu vou dizer para ela, irmão? Se você sentir de falar alguma coisa, você fala. Se não, você só abraça. Dá aquele abraço bem apertado. Aquele abraço bem gostoso, sabe? Porque às vezes, meu irmão, o milagre está aí. Às vezes nós esperamos o milagre na palavra, às vezes nós esperamos o milagre na oração da fé, e às vezes, meu irmão, Deus, Ele só precisa que você faça alguma coisa. E eu quero dar esse tempo para você. Eu quero dar esse tempo para que você possa ser instrumento de Deus nesta casa, neste momento que se chama agora. Eu convido você, saia do teu lugar. Às vezes, meu irmão, e eu tenho aprendido no dia de hoje isso, que nós queremos que as pessoas venham semear na nossa vida, mas o princípio não é esse. O princípio é eu semear na vida de alguém. Esse é o grande mistério. Oh, aleluia! 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 Isso é lindo, irmão. Se você puder subir aqui e olhar da onde eu estou olhando, isso é lindo, irmão. Veja algum irmão que está no banco aí que não foi abraçado. Talvez ele não está em condições de abraçar alguém, mas faça você, vai e abraça ele. Dá uma olhada lá no banco, vê se tem algum irmão ainda que está sem um abraço teu. Nós temos visitantes aqui, eu gostaria que você demonstrasse a ele o amor de Jesus através da tua vida. Dá um abraço nele. Às vezes o visitante, principalmente homem, tem aquela questão de que não pode ser abraçado. Aí no mundo a gente tem essa questão, porque é homem, não pode abraçar. Mas nós somos seres humanos necessitados de carinho, de amor, e isso vem do Senhor. E às vezes essas pessoas chegam aqui com o coração estraçalhado, e elas, mesmo sendo homens, mesmo não conhecendo o amor de Cristo, o abraço de Cristo, e elas recebem um abraço aqui na igreja, e elas saem daqui mudadas. Aleluia! E eu gostaria que você que já abraçou, que você fosse até o livro de Isaías, no capítulo de número 41, no verso de número 10 e 11. Livro de Isaías, capítulo 41, versos número 10 e 11.
Você que está procurando esse capítulo e esse versículo, alguns irmãos aí podem já ver aqui. E eu quero dizer que esse versículo não vai ser o versículo chave para a mensagem. Nós vamos ler esse versículo. Eu quero que você marque na tua Bíblia, deixe um papelzinho, um marcador, porque esse versículo vai ser o encerramento da mensagem desta noite. Aqui está a palavra profética para a tua vida nesta noite. Ela vai concluir a mensagem nesta noite. Aleluia. E esta palavra profética da parte de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Feche os vossos olhos por um instante. Eu quero poder nesta noite, irmãos, com teus olhos fechados. Eu quero que você entenda a voz do Senhor através desse versículo, principalmente do versículo que nós lemos, número 10 de Isaías 41. Guarda isso, irmão. Guarda esse amor do Senhor nessa noite. Ele está nos bradando ao nosso coração: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Eu quero que você se assente nesta noite. Preciso da vossa atenção nessa noite. Eu louvo a Deus, irmãos, porque no ano de 2000 eu desci as águas nesta igreja. E os anos têm se passado, e hoje eu tenho contemplado, irmãos, e isso eu me alegro. Às vezes eu falo para minha esposa: olha, hoje eu vi um rapaz que é amigo meu lá do tempo de juventude, do tempo que eu morava na Cobra Lindóia. E eu me alegro falando para ela isso, né? Eu tenho muitos amigos meus, né, que eu já tenho visto, o pessoal que tem chegado aí, pessoas que, né, a gente fez muita arte, né, irmãos, quando nós estava, ainda não conhecia totalmente Jesus, né? Então a gente fez muita arte, né? Mas Jesus é bom, amém? E aí Jesus me encontrou. Quando eu estava no fundo do poço, Jesus me encontrou, me deu uma oportunidade, eu abracei aquela oportunidade. E hoje eu me alegro no Senhor, porque eu tenho visto essas pessoas, esses amigos que também estão se chegando, estão dando uma oportunidade, outros já deram, ou estão renovando, né, a sua aliança com o Senhor, e assim nós estamos indo de glória em glória, amém? Só quero deixar registrado isso nesta noite, pela vida desses meus amigos que estão hoje aqui junto comigo. Mas eu quero me ater numa história, num cenário, melhor dizendo, irmãos, e eu gostaria que você, junto comigo, nós
viajássemos há muitos e muitos anos na Bíblia Sagrada, muito antes de nosso Cristo ainda, lá nos livros históricos, um cenário, e eu quero relembrar esse cenário com os irmãos, para que nós venhamos ter tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar através dessa história, desse acontecimento, desse cenário que se deu no livro de 1 Samuel. E a história é uma história muito pregada, muito ministrada, que se deu no momento na vida de Davi. E quando eu estava orando ao Senhor, quando nos chegou esse convite, e eu comecei a orar ao Senhor, me veio à minha lembrança essa história. E quando me veio essa história, me veio à lembrança essa história, eu comecei a conversar com o Senhor e a meditar na palavra e a buscar do Senhor aquilo que o Senhor queria revelar através dessa mensagem. E eu ouvia o pastor Samuel dizendo que quanto mais a Bíblia, quanto mais nós mexemos na Bíblia, quanto mais nós procuramos na Bíblia, mais o Senhor faz ela uma fonte. E eu estava pela manhã estudando, eu estava pela manhã orando, eu estava pela manhã buscando, lendo, relendo essa história. E eu sentia que ainda faltava mais coisas da parte do Senhor para essa mensagem. E o Senhor me revela, o Senhor me mostra, Senhor. E algumas coisas o Senhor já tinha me mostrado. E aí pela tarde eu saí, fomos eu e a minha esposa, a irmã Sara, fazer uma visita. E aí comecei a conversar com uma irmã. E a irmã não sabia que eu ia ministrar nessa noite. Ela nem imaginou, e eu não falei nada para ela. Eu deixei Deus falar, eu deixei Deus começar a brotar a mensagem, começar a brotar as revelações daquilo que eu estava pedindo. E ela nem imaginava, e nem imagina, porque ela está aqui, agora ela está sabendo. E eu deixei Deus usar ela, e Deus foi falando, e Deus foi entregando, né? E Deus foi enchendo a revelação da palavra que Deus já tinha me dado de manhã. A única coisa que eu disse para ela: olha, Deus já tinha me falado dessa coisa aqui, ó. Isso aqui que tu me mostrou agora, Deus me trouxe uma afirmação nessa palavra aqui. Deus me mostrou exatamente isso que tu me disse agora. Mas no restante eu não falei, eu deixei Deus usar ela e Deus foi falando. E eu fui só captando, fui só recebendo e colocando ali, para depois nós meditarmos juntos. E nós vamos meditar nessa noite, meu irmão. O cenário é o seguinte: o menino Davi, seu pai manda ele levar o alimento para os seus irmãos que estavam servindo ao exército do Senhor. Eles já estavam com a idade de servir, e eles estavam servindo junto ao rei Saul. Davi ainda não estava na idade de servir ao exército de Israel. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas, ele era o mais novo. E num dos momentos que ele sai para levar as ovelhas para o campo, para o alimento, o pai dele disse: olha, leva algumas coisas para os teus irmãos. E ele leva junto. E quando ele leva essas coisas, que ele vai procurar os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele vê que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, porque ele está ouvindo agora rumores de grande guerra. Grandes rumores de guerra, de preparação de guerra, estava acontecendo no vale aonde ele estava chegando. E de repente ele se depara com aquela situação. E ele, como menino que queria saber o que estava acontecendo. E ele foi perguntar, ele já queria saber o que estava para se dar naquele lugar.
E aí os homens começam a dizer para ele o que estava acontecendo. E ele se toma no ímpeto. E ele fica, vamos dizer assim a palavra, indignado. Porque ele não estava aceitando o que agora ele estava vendo. O que ele estava vendo? Porque quando ele fica sabendo do que estava acontecendo, ele olha e vê aquela fileira dos filisteus, que era o exército inimigo do povo de Deus, se formando na beirada do vale. E ele vê que o povo de Israel, o exército de Israel, se forma do outro lado do vale. Mas ele observa que entre os soldados dos filisteus sai um homem diferente dos outros soldados. Sua estatura era enorme. A Bíblia nos diz que ele chega a ter quase 3 metros de altura. Alguns estudiosos dizem que 2,90 m, outros dizem 3 metros. Mas ele era um homem enorme, um grande soldado de guerra. Sua couraça, sua lança, tudo que ele trazia sobre o seu corpo, chegava a se dar a mais de 64 quilos sobre o seu corpo. E esse homem sai do meio das fileiras dos filisteus e afronta os soldados de Israel, afronta Israel. E esse menino Davi, ouvindo tudo isso, naquele cenário que se dá, ele não aceita aquela situação. Ele se depara com a situação, ele se encontra no meio da situação, e ele não aceita aquela situação. Porque ele vê que quando aquele homem saiu das fileiras, todo mundo ficou com medo. Todo mundo temeu aquele homem. Mas ele não aceitou aquilo. E ele decidiu fazer alguma coisa. Ele decidiu se impor naquela situação. Ele viu que era um momento que ele poderia fazer algo pelo seu povo, pela sua família, por ele. Então ele decide agir. Aleluia. Quando ele decide agir, a Bíblia nos diz, e você vai ver isso lá, que o seu irmão Eliabe é o primeiro a se colocar contra ele. Quando vejo Eliabe xingando o seu irmão Davi, questionando ele, porque ele tinha deixado as ovelhas lá no campo, o que ele estava fazendo ali, o que ele queria ali. E aí eu vejo, irmãos, que quando e veja bem, ele se encontrou naquela situação, mas ele decidiu agir naquela situação. Talvez um cenário que nós estamos agora relembrando, ele é muito, irmãos, e muito parecido com o cenário de muitas pessoas que aqui estão. Porque às vezes nós acabamos parando ou entrando ou sendo colocados em situações que para muitos são pavor, são medo. Situações às vezes que nós acabamos entrando nela
E nós observamos que muitas vezes o nosso familiar vai ser atingido, pessoas que nós amamos vai ser atingidas. E nós olhamos para esses familiares, para essas pessoas, e nós vemos que eles estão acuados, estão com medo. Mas nós decidimos tomar uma posição. Nós decidimos agir, fazer alguma coisa, porque há um ímpeto muito grande da parte de Deus dentro do nosso coração, que nos faz nos levantar e agir. Por isso que eu estou dizendo que o cenário é muito parecido. Sei que falo aqui, sei que muitas pessoas agora estão observando esse cenário muito parecido com o qual está vivendo. E quando Eliabe, o seu irmão, se levanta contra ele, é o que muitas vezes as pessoas fazem quando nós decidimos tomar posições, irmãos. O inimigo usa pessoas, infelizmente, às vezes dentro da nossa casa, para fazer nós voltarmos atrás. Ele exatamente o que Eliabe queria que Davi fizesse, que ele voltasse para cuidar das ovelhas, que ele saísse daquele lugar e fosse de volta para o campo. Quantas vezes o adversário luta para que você volte atrás, para que você não vá à frente, meu irmão. Às vezes você entra em situações, aí você toma decisões. Não, eu vou fazer isso. Aí alguém vem assim: não faça nada, não vai nada, não tenta nada, desiste, volta atrás. E infelizmente quantas pessoas nós temos visto, porque alguém do seu lado disse: olha, isso não é para ti, volta atrás, desiste. Quantas pessoas dão ouvido e voltam atrás? Mas Davi, não. Davi ouviu aquilo e Davi já tinha assentado no seu coração de fazer algo. Aí ele vai, as pessoas ouvem aquele menino corajoso e dizem: olha, nós vamos te levar ao rei Saul. Aí levam ele até o rei Saul, ele chega diante do rei Saul, o rei Saul olha para ele e vê nele só um menino de boa aparência. Diz: mas menino, o que tu vai fazer lá? Ele é um homem de guerra, o que tu vai fazer lá, Davi? Saul estava dizendo assim para ele: olha, tu não tens condições. Tu não tens condições de fazer isso, Davi. Era o que Saul estava vendo, é o que Saul estava dizendo para ele com aquelas palavras. Aquele guerreiro é um homem criado na guerra, sabe o que é guerra, mas tu é um menino bonitinho, que não está acostumado com guerra. Ele está dizendo: tu não tem condições, Davi, de ir, Davi. Quantas vezes no cenário da tua situação em que você determina no teu coração de fazer algo, quantas vezes não te dizem: olha, tu não tem condições. E aqui é abrangente, meu irmão, a todas as áreas da tua vida. Quando eu ministro isso aqui encontra todas as áreas da tua vida. Não, eu vou fazer, e eu conversava com essa irmã, eu vou fazer uma faculdade. Desiste, tu não tem condições. Não, eu vou trabalhar em tal empresa. Não vai, tu não tem condições. Por isso tu não tem condições.
Saul, quando colocou ali, tu é um menino de boa aparência, Davi estava mostrando naquele momento para ele algumas características dele que levava ele a não ter essa condição diante daquele homem de guerra de Golias. Às vezes você determina algo, às vezes você fala algo e sempre tem alguém para dizer não tem, tu não tem condições. Tu não tem condições de trabalhar naquele lugar, tu não tem condições de fazer aquela faculdade, tu não tem condições de ser empresário, tu não tem condição de ser pastor, tu não tem condição de ser levita, tu não tem condição de ser músico, tu não tem condições de construir uma igreja, tu não tem condições tu não tem condição. Por isso, tu não tem condições. Aí a pessoa pega aquilo, ela absorve aquilo para ela, aceita aquilo e não faz, e não executa, e não põe em prática. É o que estava acontecendo com Davi. Estavam se levantando contra aquilo que ele tinha determinado no seu coração. Seu irmão diz para ele voltar. O rei Saul diz que ele não tem condições, mas ele já havia assentado no seu coração de que ele ia à batalha, de que ele ia à guerra, de que ele ia lutar com aquele gigante. E vocês sabem a história. Saul coloca sobre ele todo aquele equipamento de guerra, ele tenta ir com aquilo ali, não dá, ele diz, não, isso aqui não é para mim, eu não estou acostumado com isso, eu vou ir lutar com ele com aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei usar, daquilo que faz parte do meu dia a dia, que eu estou acostumado, é com isso que eu vou vencer ele, aleluia. E ele vai, ele não desiste. E agora ele se depara, está de frente com aquele gigante. Agora é ele e o gigante. E o gigante olha para ele e disse, e zomba dele, sim, tu vais vir contra mim? Com essa varinha? Com essas pedras? Com isso aí tu menino vai lutar comigo? Quando eu li isso, irmão, quando eu li essa situação em que Golias fala com Davi, o Senhor bradou meu coração. E o Senhor bradou o seguinte, que o inimigo, ele tem nos feito muitas vezes recuar, nos intimidar. Eu falava com essa irmã, às vezes nós estamos de em pé, nós estamos numa estatura, mas se nós sentarmos, a nossa estatura já não é a mesma de nós estarmos em pé. E se nós deitarmos no chão, já essa estatura não é a que nós estávamos, nem como a primeira, nós estamos numa estatura bem baixa agora. E o Senhor disse, é bem assim que o inimigo faz. Ele luta com esta arma para que você se intimide, se diminua, se coloque no chão, porque maior ele vai ficando, meu irmão. Porque se você tem 1,70 m, que era mais ou menos o que Davi tinha, segundo alguns estudiosos, Davi olhava ele de 1,70 m para 3 metros, era uma visão. Ele queria que Davi se colocasse no chão. Por quê? É uma somatória muito fácil de nós fazermos. De 1,70 para 3 metros é uma medida. Mas do chão é 1,70 mais aquela medida para 3 metros. Você está me entendendo? Se Davi se jogasse no chão, se prostrasse, muito maior de 3 metros pela somatória seria o gigante em relação a Davi.
Se você não entendeu, eu te explico. Você está numa situação e você decide nessa situação não correr, não ficar com medo, mas enfrentar pela tua família, por ti, por aqueles que você ama. Você não pode voltar atrás. Você não pode aceitar que você não tem condições. E em terceiro, você não pode se intimidar. Oh, aleluia. Você não pode se intimidar com esse gigante que se levanta muitas vezes. Eu não sei se o gigante se levantou contra você, meu irmão. Eu não sei se por esses dias o gigante se levantou, alguma situação que para você está difícil. O que eu sei é que Deus está falando para ti: não volte atrás. Você tem condições, em frente. Não se acomode, não se prostre, fique em pé e em frente. É Davi e Golias, é o pequeno e o gigante, no meio do vale, porque as situações difíceis é no meio do vale mesmo, irmãos. Não é no aconchego, não, é no meio do vale mesmo que a situação é difícil. Davi olha, ninguém em favor dele, porque estavam todos com medo. Mas quando ele decidiu ir, meu irmão, ele não estava contando com ninguém. Ele estava certo do Deus que ele servia. Ele estava certo do Deus que o havia dado experiências com o leão e com o urso, com as situações difíceis que ele já tinha vivido. E essa certeza é a que ele tinha. E essa certeza é que fazia ele ir em frente contra aquele gigante. Meu irmão, uma coisa eu aprendo aqui: gigante foi feito para nós enfrentar. Deus, quando nos chama, Deus, quando nos escolhe, é porque Ele sabe que se nós nos colocarmos, nós não voltarmos atrás, nós não desistirmos, mas nós irmos em frente, Ele sabe que nós vamos vencer, porque Ele nos garante a vitória. Davi só precisava agir, e ele fez, irmãos. Ele agiu. Ele viu a oportunidade de derrubar aquele gigante, e com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele sabia usar, aquilo que ele era do dia a dia dele, foi aquilo que Deus permitiu ele vencer o gigante. Às vezes as pessoas querem oh, aleluia, criar coisas para vencer situações. Não, é com aquilo que você tem do teu dia a dia, é aquilo que Deus vai usar, meu irmão. É a tua simplicidade, é o teu amor, é a tua convicção, é coisas que você, é do teu dia a dia, da tua vida, mas você vai usar aquilo, e aquilo vai derrubar o gigante. Irmão, como eu não entendi ainda. Às vezes você está no seu serviço, isso são exemplos. Aí se levanta um gigante contra você, uma pessoa se levanta contra você. Aí você vai fazer o quê? Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar uma aula em academia de artes marciais, porque assim que der, eu vou pegar aquela pessoa e vou bater nela. Porque muitas pessoas estão fazendo isso hoje em dia, irmãos. Infelizmente, até pessoas crentes estão usando seu braço
Assim é o correto? Não. Não, eu não vou usar nenhuma armadura que eu não sei, não, isso aqui não faz parte. Eu não preciso entrar numa academia de artes marciais para resolver um problema no meu serviço com um colega. E como eu vou resolver? Com aquilo que você tem, se é que você tem. O que eu tenho? Eu tenho Jesus, eu tenho o amor de Jesus. Eu vou usar o amor contra aquele gigante. Ou seja, para que você não entenda mal o que eu estou explicando, contra aquela pessoa que está sendo um gigante contra mim no meu serviço, eu vou usar o quê? O amor. Eu vou ir com amor, eu vou com carinho, mesmo que ela não entenda, porque ela não entende mesmo, ela vai querer me machucar, ela vai querer me maltratar, às vezes sendo usada pelo inimigo. Mas eu vou com o amor que Jesus colocou no meu coração, e eu vou indo nas oportunidades, eu vou indo nas oportunidades que Deus vai me dando, eu vou usando aquilo que Deus me deu, e até que o gigante cai por terra. Isso é tão verdade, irmãos, que já aconteceu comigo. Eu chegar para falar para uma pessoa de Cristo, falar do amor de Jesus, e aquela pessoa se transformar num gigante de ira, cheio de razão, cheio de porquês, cheio de inteligência humana, e começar a me questionar, irar-se contra mim. E eu fui devagarzinho, com amor, falando da palavra, e o Senhor que conhece o coração, aleluia, e o Senhor que conhece o mais profundo coração do homem, Ele usa a palavra certa, no lugar certo, Ele tem o alvo certo, e daqui um pouco aquela pessoa que parecia um gigante, ela começa a se derreter, ela começa a chorar diante do Senhor, porque do Senhor é a guerra. Ele nos dá o que é correto para acertar esse gigante, irmão. E eu te pergunto nessa noite, você está no vale? O gigante se levantou contra você? Aí eu te pergunto, se esse cenário que nós estamos relembrando hoje, você está vivendo ele na tua vida? Então eu te pergunto nessa noite, a quem tu vais dar ouvido? Vais dar ouvido a Eliabe? Vai voltar atrás, meu irmão? Vai fazer como todo o povo? Vai ter medo? Vai correr? Vai bater em retirada? Porque é melhor, é mais cômodo? Você vai dar ouvidos a Saul? Dizer que você não tem condições? Eu acho que eu não tenho condições mesmo, irmão. Vou fazer aqui um panorama, e isso que estão dizendo é real, não tem condição. Desiste. Você vai desistir? Você vai voltar atrás? Você vai desistir? Você vai dar ouvidos ao adversário, ao gigante? Você vai deixar ele te intimidar, meu irmão? Você vai se acovardar diante do gigante como os outros? Você vai ver esse gigante como os outros, que é invencível? Será que ele vai te colocar medo como colocou nos outros? Por causa da sua coraça, por causa do seu tamanho, por causa da sua força, por causa da sua experiência de guerra? Ou você vai pegar o exemplo de Davi? Eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus que me livrou do urso e do leão, Ele vai me livrar desse gigante. Ele vai me livrar desse gigante.
eu vou ir contra esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel. Eu vou ir, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou deixar que ele destrua o meu povo. Meu irmão, não deixa que ele destrua alguém que você está lutando. Hey, come on to eat, might. Não deixa que ele destrua o teu casamento. Não deixa que ele destrua o teu filho, a tua filha, o teu serviço, a tua faculdade, o teu ministério. Etandarasúpia. Etandarasúpia. Não. Eu não vou cantar mais não. Não vou mais pregar não. Tem razão mesmo. Tem razão aquele irmão que me falou. Tem razão aquela pessoa da minha casa que falou. Não quero mais. Pastor Samuel, não me convida mais, não quero mais. Não, pastor, eu vou largar. Eu não tenho condições. Ei, meu irmão. Peraí, tu vai dar voz ao gigante? Tu vai largar? Tu vai desistir? Não. Nesse cenário, Davi nos mostra outra coisa. Nesse cenário, Davi nos ensina outra coisa. Davi nos ensina, olha, eu não aceito o que esse gigante está dizendo. Eu não aceito as afrontas dele. Não mesmo, ele não vai tocar no povo de Israel. Não mesmo, ele não vai destruir o povo de Israel, porque é o meu povo, é o meu sangue. Eu vou fazer algo. Deus está dizendo para você, não desista. O Senhor está dizendo, não desista. Tu apareceu nesse vale, a situação apareceu para você. Ei, o Senhor está dizendo, olha, não faça que nem os outros. Não retroceda. Não volte atrás, não. O Senhor está dizendo, ei, quem te falou que tu não tem condições? Ei, o Senhor está dizendo, vai ficar intimidado pelo inimigo? Quem é maior? O inimigo de 3 metros? Ou eu? O Deus vivo? Quem é maior? A tua luta? O teu problema? O teu vício? Quem é maior? Isso que você não consegue largar, que o inimigo te prendeu, que o gigante te prendeu aí? Quem é maior, essas coisas ou o Senhor? Quem é maior? 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 Qual é o teu ponto de vista? Davi olhou a situação como uma oportunidade. Davi entendeu que ali havia uma oportunidade. E uma delas foi dele fazer algo em favor do seu povo, sim. Mas ele também sabia que, ao vencer, ele levaria daquela situação bênçãos para a sua vida também e para a sua família. Como assim, irmão Rez? Leia a Bíblia e você vai ver que ele procurou entender, olha, o que é que o rei vai fazer com aquele que venceu o gigante? Olha, vai se casar com a filha do rei, sua família não vai pagar mais impostos nenhum. Ele disse, opa, tem coisa boa aí. Tem coisa boa para mim e para minha família aí.
Eu já sei que Deus vai me dar vitória, então eu vou e ainda vou ser abençoado. Irmão, uma coisa, as lutas vêm, as adversidades nós passamos, nós vencemos, e sempre nós vamos sair com bênção delas, irmão. No final você vai ver que você vai sair sempre vitorioso e abençoado das situações. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Aleluia. E aos meninos lá, eu peço que vocês agora novamente coloquem aquele versículo para mim, de Isaías 41:10. Se vocês puderem ele colocar para mim, senão eu vou citar ele aqui. Isaías 41:10, se você puder colocar para mim no telão, que eu quero ler junto com toda a igreja. Aqui, ó. Agora está aqui a promessa, irmão, que nós lemos. Eu disse que esse seria o encerramento da minha mensagem. E ele vai caber exatamente no coração daqueles que entenderam que você vai vencer. Que o gigante, meu irmão, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai te afrontar. E o que você vai fazer? Se você enfrentar, você vai ter vitória. Porque é uma promessa nessa noite para nós, está aqui, ó. A promessa é essa, feche os vossos olhos, que agora eu quero ler essa promessa novamente para você, que entendeu aquilo que Deus falou do coração. Você que o gigante se levantou, e que você que entendeu que você não vai poder voltar atrás, que você tem condições e que você vai se levantar e que você vai agir. É para você essa promessa. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E eu aprendi uma coisa nesta tarde com esta irmã, ao qual Deus falou na vida dela. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer na palavra, mas eu tenho que viver a palavra. Creia no que Deus falou, meu irmão. Exercite aquilo que Deus mandou nessa noite, e tu terás vitória. Está aqui a promessa. E nessa noite eu quero orar por você. Por quem eu quero orar, irmão Regis? Por quem a palavra falou. Por quem a palavra falou. Irmão Regis, a palavra falou comigo. Eu me sinto nesse cenário. Tudo que tu falou aí, irmão Regis, falou comigo nessa noite. Então era para ti. Se era para ti, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Às vezes, irmãos, está faltando certeza, não de Deus, da nossa parte, em relação àquilo que Deus não só pode, mas faz. Você sabia disso? Às vezes nós somos crentes, nós vamos à igreja, nós escutamos a palavra, e eu aprendi isso nesta tarde, mas não exercitamos ela. Aonde nós exercitamos é que as coisas acontecem. Mas eu quero dizer uma coisa, nesta tarde, nessa noite, nesta noite, meu irmão,
Deus está te chamando para você enfrentar, para você tomar decisões. Porque às vezes a gente quer que Deus tome as decisões, mas nós temos que tomar as decisões. Davi sabia, Davi tinha experiência, mas quem jogou a pedra foi Deus, não, quem jogou a pedra foi Davi. A direção ficou por parte de Deus. Queira você pensar sim, queira não, conforme você queira pensar. Mas quem atirou a pedra foi Davi. Deus quer que você nessa noite jogue uma pedra nesse gigante, irmão. Dê um basta. Não aceite. Determine. Tome posição. Se for posição para mudar, para que o gigante caia, tome uma posição. Mude diante do Senhor. E o gigante vai cair. Às vezes você não toma posição, às vezes você não muda, e o gigante continua grande na tua frente. Eita glória! Eu quero convidar o pastor Samuel. Irmão Marco Mateus, vem aqui por favor. Eu quero o presbítero Márcio aqui, por favor. Eu quero que os irmãos aqui na frente fechem os vossos olhos. Os irmãos da nave da igreja, estendam as mãos agora. Você que já venceu o gigante, meu irmão, você sabe, você venceu, você sabe o que é batalha, você sabe que é árdua a batalha. Você que está na nave da igreja, você que já venceu o gigante, estenda as tuas mãos em favor desses irmãos que estão na batalha. Se eles vieram aqui é porque estão na batalha ainda, mas nessa noite eles vão sair mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por favor, irmão, é muito sério o que está acontecendo aqui. Nós temos que ter esta primícia em relação ao que Deus está fazendo. Eu quero que você, aí da nave, você entenda que esses que estão à frente aqui, ó. A batalha é grande, irmãos. Você pensa que é fácil, não é fácil não. Ou pode ser que você nunca pensou em voltar atrás, que você nunca pensou em desistir. Se nunca aconteceu com você, glória a Deus. Comigo várias vezes. Sou humano, sou frágil, sou fraco, sou necessitado da glória de Deus. Mas por que eu não voltei atrás? Por que eu não desisti? Porque eu vi que eu tinha que ir à frente, irmão. Não adianta, não tem outro jeito. Ou vai ou vai. E indo a gente tem vitória. Dia após dia a gente derruba um gigante. E dia após dia nós temos vitória. Eu quero que esses 3 homens de Deus nessa noite, eles vão orar por você. Mas eu quero, irmão, que isso é um ato de fé. Não tenha como heresia, não, é um ato de fé. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, segure na tua mão como se fosse uma funda. Como se fosse um bodoque, ou como se fosse uma pedra. Isso é um ato só, simbólico. Eu quero que você segure na mão, como se fosse. Agora eu quero que você olhe para o gigante, olhe para a situação, visualize como ela tem se apresentado para você. Eu não sei o que é, tu sabes o que você tem enfrentado, qual é o gigante. Eu quero que você olhe bem para esse gigante, olhe bem para essa situação. Eu quero nessa noite, quando esses servos do Senhor colocar a mão sobre vocês, eu quero que num ato profético, eu quero que você, pelo ato de fé, eu quero que você, esse algo que está na tua mão, eu quero que ela seja o seguinte, uma determinação. Como assim, irmão Rez? Eu quero que você, num ato de fé, como se você jogasse essa pedra no gigante, eu quero que você diga assim: eu não te aceito mais. Gigante, eu te repreendo em nome de Jesus.
Situação, eu te repreendo em nome de Jesus. Situação, eu não te aceito mais. Eu estou te dando um basta a partir desta noite. Quando esses homens de Deus tocar em você, é nessa hora que você vai fazer. E depois você vai testemunhar em nome de Jesus. Porque o gigante vai cair. E ele vai cair no nome de Jesus. E eu quero que os homens de Deus agora comecem a orar. Comece a orar. E você vai fazer o ato de fé. Aleluia. Aleluia, irmão Marco, pastor Samuel, pode orar, por favor. Pode impor as mãos. Os ministros podem louvar. Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Fortaleço, meu filho, não tema. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não tema. Eu te levanto, fortaleço, meu filho, não tema. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não tema. Eu te ajudo, fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, fortaleço, meu filho, não tema. Levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, e ajuda-me. Fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, e ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, e usa-me. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te
ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Fortalece-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, e usa-me. Levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e usa-me. Levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, e usa-me. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Coloque em pé. Eu te levanto, Segure na mão do teu irmão. eu te ajudo, Escute esse louvor. me fortaleço, meu filho, não temas. Pastor Samuel, escute o que o Senhor está dizendo. Olha o que Ele está dizendo. Eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas.